No vídeo anterior, vimos a maneira de utilizar diferentes layouts para as linhas do grid. Agora estudaremos para cada controle a possibilidade de variar seu tipo para que, ao torná-lo olhar, se comporte de uma maneira diferente da pré-definida. Os tipos dependerão do controle que se trata, de seu tipo de dados e se é ou não read-only. Começamos pelo controle grid mostrando um exemplo. Para oferecer aos participantes do evento uma lista de restaurantes nas proximidades com descontos, criaremos a transação Restaurant. Se queremos que o grid que implementa a lista de restaurantes não mostre de forma padrão, mas que mostre suas localizações em um mapa, dado que temos a localização geográfica, ou seja, a latitude e a longitude de cada restaurante em um atributo de tipo de dados domínio semântico geolocation, podemos mudar o control type do grid e escolher todos os tipos que nos oferece, o SD Maps. Analogamente, o que acontece ao fazer tap sobre a linha da lista padrão, ao fazer tap sobre o pin no mapa, mostrará o elemento escolhido tal como está especificado na linha do grid. E ao fazer um tap sobre esta, chamará a default action, se não a modificou, será detail em modo view. Vejamos no GeoNexus. Temos aqui a transação Restaurant e seu atributo do tipo Geolocation. Vejamos o pattern, Knowledge, e o grid com um control type vazio. Vamos vê-lo em execução antes de alterar o tipo de controle. Vemos que está aparecendo como uma típica lista. Agora sim, vamos mudar. Veja todas as possibilidades oferecidas pelo tipo de controle, entre elas SD Maps. Ao escolhermos, abrirá um conjunto de propriedades, entre os quais a propriedade de nome Location Attribute está aparecendo com este ícone, indicando uma advertência que devemos especificar o atributo que contém a longitude e a latitude. Este atributo é, no nosso caso, Restaurant Geolocation. Logo, temos mais propriedades para personalizar a maneira que irá mostrar esse mapa, por exemplo, o tipo, se é standard, satélite ou híbrido, etc. Vamos dar F5. E vemos que agora estão mostrando os restaurantes como ponto no mapa. Se damos um tap sobre um dos pontos, vemos que mostra a informação da linha. Qual informação temos na grid? A foto e o nome do restaurante. E se fazemos um tap sobre esse elemento de informação, vemos que está chamando a detail. Uma consideração: para usar Google Maps numa aplicação Android, deve-se contar com uma API Key do Google. Se não tiver, os mapas não mostrarão ao usar o tipo de controle SD Maps. Por padrão, a aplicação gerada utiliza uma assinatura da empresa Artet para assinar a aplicação que permite usar o Google Maps, dado que devem ser a mesma. Se você está assinando a aplicação com sua própria assinatura, a Keystore também necessitará especificar essa assinatura para que possa utilizar o Google Maps. Para ver como obter a API Key, vá na nossa wiki. Com um passo simples, ele explicará como fazer. Definitivamente, para um grid, o Control Type indica a maneira especial em que cada item ou elemento desse grid irá ser mostrado ou utilizado. Dependendo do tipo escolhido, as propriedades se desprendem para serem configuradas. A seguir, veremos somente alguns destes tipos de aplicação que estão em produção. Por exemplo, o Horizontal Grid é utilizado na aplicação final que estamos tomando como modelo. Ali podemos ver como são mostrados os speakers de uma seção como um grid horizontal, onde cada item do grid mostra-se como uma coluna. Aqui está a configuração para o tamanho da página. É 3 para orientação Portrait e também 3 para Landscape, o que significa que serão carregadas 3 linhas, colunas ou itens por página, e terá que rolar horizontalmente para ver a próxima página. Também vejamos aqui que decidiu-se omitir o controller. Vejamos o uso de mais control types para os grids. Você pode pular essa parte se desejar.
Começamos pela aplicação Find My Plane. É inserido aqui um número de voo e uma data. E além de mais informações dos aeroportos de partida e de chegada, mostrando o seu estado se está voando neste momento. Se pressionarmos para ver o voo no mapa, vemos que aparecem 3 pontos: o aeroporto de partida, o avião, o voo, e o aeroporto de chegada. Trata-se de 3 pontos geográficos desenvolvidos por um serviço que é consumido pela aplicação. Definitivamente, trata-se de um grid com 3 itens mostrados utilizando o Control Type SD Maps. Vejamos agora a aplicação MetroDF, que foi projetada para o metrô da Cidade do México. Podemos ver aqui no mapa todas as estações do metrô de todas as linhas. Trata-se, então, de um grid cujos itens são as estações, que observamos que estão mostrando sobre uma imagem de fundo que é uma abstração do mapa da cidade. Cada item contém um par de coordenadas x e y, que são as que determinarão o lugar sobre a imagem que um pin representará o elemento. O grid está utilizando, então, o tipo de controle SD Image Map. Sobre uma imagem de fundo, os itens do grid são colocados de acordo com as coordenadas x e y. Abaixo, na outra parte, estamos vendo todas as linhas do metrô. Trata-se de um grid cujos elementos são essas linhas com uma imagem para cada uma que a representa. Este grid que está mostrando está utilizando o tipo SD Horizontal Grid com uma única linha e 8 colunas por página. Por outro lado, se escolhermos uma linha, por exemplo, a 3, vemos todas as estações que formam. Também trata-se de um grid de tipo horizontal que terá 2 colunas por página e 7 linhas. Agora, sobre o primeiro grid. Podemos escolher a estação que queremos sair e a estação que queremos chegar e pedir à aplicação que calcule as 5 melhores rotas para cumprir com esse objetivo. A primeira rota encontrada utiliza as linhas 5 e a 9. E vemos que carrega sobre uma imagem de fundo o mapa do metrô, os pontos que representam cada estação dessa rota como coordenadas x e y sobre a imagem de fundo. Isto é, será carregado um grid cujos itens são as estações dessa rota com suas coordenadas sobre essa imagem de fundo que nós vimos. Portanto, o tipo de grid é Image Map. Tecnicamente, ao pedir que calcule as 5 melhores rotas, executou um algoritmo de cálculo dos melhores caminhos que, como resultado, carregará um SD Collection com 5 itens. Cada item é, por sua vez, uma coleção com as linhas do metrô de cada uma dessas rotas encontradas. Estamos vendo aqui, então, um grid de tipo Paged Grid, ou seja, um grid que mostra um único elemento por página. O que acontece é que cada elemento é um SDT Collection com as linhas dessa rota. Isto é, há um grid alinhado ao primeiro grid. Observe que, cada vez que mudamos de página, ele carrega a imagem do mapa no grid com as estações dessa rota. E, novamente, ele carrega o grid horizontal que mostra cada estação ordenada com origem e destino. Vejamos por último a aplicação para o canal de televisão TV Azteca do México. Particularmente, estamos vendo a tabela com a programação que permite mostrar em 2 dimensões a informação rolando horizontal e vertical. Trata-se de um grid para você definir o que aparecerá no eixo X, os horários de início dos programas, e no eixo Y, os dias da semana, sua largura e comprimento, e para cada elemento, o programa estabelece sua posição X e Y, seu tamanho, aspecto e informação a mostrar. Também pode ser notado que, quando uma linha está selecionada, mostra-se de uma forma particular. Tudo isso se consegue utilizando para o grid o tipo de controle SD Matrix Grid. As propriedades se despregarão para configurar tudo ao anterior. Estes são tipos pré-definidos para o controle de grid, mas você pode importar através do User Controls, desenvolvido por você ou por terceiros, para serem utilizados da mesma forma. Mais informações sobre estes e outros tipos de controle veja aqui na nossa wiki, onde poderá ver um exemplo de cada um.
Da mesma forma que um grid pode ser apresentado de diferentes maneiras, o mesmo acontecerá para os controles de atributos ou variáveis, dependendo do controle e os tipos oferecidos. Desde o trabalhar com restaurantes, escolhemos ver o detalhe de um e logo editá-lo. Veremos aqui passo a passo como podemos fazer com que o usuário insira uma ponderação com estrelas para o valor de um atributo numérico que aceita até o valor 5. Vejamos no GeneXus. Temos a transação Restaurant com o atributo Restaurant Rating numérico de 1. Se formos ao Pattern, na seção General tela de Edit e editarmos as propriedades do atributo, encontramos com a propriedade Control Type, que tem seu valor por padrão Edit. Isto implica que quando estamos em execução e editamos o detalhe de um restaurante, o campo será Edit. Se queremos que sejam estrelas, então o que vamos fazer é mudar o tipo de controle oferecido no combo, um dos específicos para Smart Devices SD Rating. Vemos que se abrem estas duas propriedades para configurar qual será o valor máximo e quais serão os passos entre um e outro. Executamos essa mudança, F5. Vemos que no modo View ainda aparece como um Edit. Mas agora, se quisermos editar o restaurante, estão aparecendo as estrelas. Vamos mudar a 3 estrelas, gravamos. E agora ele mostra 3. Dizíamos, dependendo do tipo de dados do controle, dos tipos oferecidos. Por exemplo, se formos na tela View e formos ao controle correspondente à imagem do restaurante, vemos que o Control Type por padrão é Image e também oferece a possibilidade de alterar a Advanced Image, que irá permitir um zoom ou incluir copiando a imagem do clipboard. Também podemos querer que no próprio list adicionar o atributo Restaurant Rating, modificando também em primeiro lugar a etiqueta e segundo o Control Type em vez de Edit, queremos também que mostre desta vez como SD Rating. F5. Vemos aqui. Então, os atributos e variáveis podem ser inseridos, os que não são read-only, ou mostrá-los, os que são read-only, utilizando outros controles além do default. Podemos ver alguns destes tipos em aplicações publicadas. Temos aqui uma aplicação desenvolvida para uma rede de supermercados. Buscamos por categorias, frutas secas. Vemos aqui todos os produtos da categoria escolhida em um grid horizontal. Escolhemos ver um produto e vemos aqui sua informação. E aqui em outro grid horizontal, todos os produtos relacionados. E vemos como a imagem está nos permitindo fazer zoom, ou seja, seu tipo é Advanced Image. Outra opção para buscar um produto é digitar aqui seu nome, ou então, escanear seu código de barras. Por exemplo, se acabou o produto e quero encomendar mais. O mesmo poderíamos fazer a partir daqui, se está utilizando uma variável, o tipo de controle SD Scanner. Podemos ver aqui uma aplicação que permite manter o controle do peso corporal, PesoBook.
Eu tenho aqui o objetivo que proponho alcançar. Quero chegar a esse peso. Posso ver os pesos que fui inserindo ao longo do tempo. Vou inserir um novo peso. Para a data de hoje, meu peso é este. Este é um atributo numérico, mas em vez de ter o controle Edit, tem SDWill. Gravamos. E podemos ver o índice de massa corporal, que é um numérico também, que no lugar de mostrar como o Edit, está mostrando dentro de um intervalo. Está utilizando o tipo de controle SD Linear GOT. Logo, podemos ver um gráfico com os meus pesos corporais ao passar do tempo. Para um controle de grid, temos também um controle SD Chart. Veja mais sobre tudo isso aqui. Nós estudamos aqui a possibilidade de mudar o tipo de controle para que se mostre e se comporte de maneira diferente da pré-definida. No próximo vídeo, nos deteremos especificamente no nó detail do objeto Work With para estudar como serão mostradas as diferentes seções.